Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 11/11, uma data cabalística aí, né? Para quem acredita. Vamos ficar de olho nos noticiários que o bicho vai pegar fogo. Geralmente é nessas datas que a elite globalista costuma dar uma pitadinha, dar uma amostra do que eles planejam, tá? Vamos nessa. Eleições, né, dos Estados Unidos, como é que tá a situação? Bom, a situação tá a seguinte: cinco estados em recontagem, né? 5 estados em recontagem. Muito dificilmente aí essa recontagem não vai dar resultados positivos para Trump, porque a fraude foi realmente muito esdrúxula, né? A intenção era essa mesmo, né? Se vocês forem, pensa agora como um globalista, como fazer os Estados Unidos entrarem em uma guerra civil? Os Estados Unidos nunca teve tão dividido, tá, pessoal? A divisão, os Estados Unidos sempre foi um país dividido entre republicanos e democratas, mas a divergência entre esses dois lados sempre foi muito pontual. Era em um ponto ou outro, em uma questão de como será gasto os impostos, dar mais um pouquinho mais de o governo se preocupar mais com o social de um lado, enquanto o outro se preocupa mais com a economia. Então sempre teve essa, mas é pontual, coisa que nunca deu problema. Hoje está diferente, essa divisão, ela é uma divisão agora sistêmica, ela é uma divisão de ideologias diferentes, né? Ou seja, de um lado tem conservadores e do outro lado tem comunistas. Então isso não é igual água e vinho, não mistura, tá? Então assim, conservadores não aceitam ser governados por comunistas e comunistas não aceitam ser governados por conservadores. É só ver o que está acontecendo no Brasil. É simples assim, tá? É que aqui a grande maioria é conservadora, grande 90%, e a minoria é barulhenta. Então eles não têm esse poder todo, mas lá é diferente, tá, gente? Lá nos Estados Unidos, a maioria, se contar pessoa por pessoa, a maioria está na esquerda, tá? Conseguiram fazer isso lá, né? O KGB conseguiu. A maioria dos Estados Unidos hoje é um povo socialista, tá? É claro que existe essa questão de voto do colegiado que elimina muito desse problema, mas no caso de uma guerra civil, quem estaria em maioria seria o inimigo, seriam os comunistas, tá? Então, eu queria falar sobre, no caso, esses 5 estados que estão em recontagem, mas eu queria dar uma cutucada aí também em muito comentarista de política, de direita, tá? Porque de esquerda eu não escuto, então não sei o que eles falam, mas eu vou dar uma cutucada aí. Eu ouvi numa certa rádio, certo comentarista, muito entendido muito entendido de leis, né, e tal, um jurista, falando umas coisas que é bem absurdas, né, dizendo que não existe provas não existe provas de que as provas que existem não contam no tribunal, juiz não aceita fotinha de celular, esse tipo de coisa. Pessoal, a fraude é muita coisa. Existem muitas provas, existem muitas provas subjetivas que são levadas em consideração sim num tribunal, tá? São raras, mas quando são em abundância, né? Claro, um caso não, mas quando é em abundância e vira um caso sistêmico, como foi o fato de tapar os vidros, né, para ninguém ver a recontagem, esse tipo de coisa, isso conta sim no tribunal, tá, gente? Mas e tem outra coisa, esse mesmo comentarista disse que o Trump deixou isso acontecer, que ele está chorando sob o leite derramado, em vez de ter segurado melhor a sua garrafinha de leite. No caso ele usou vinho. Mas isso é mentira, tá, gente? Antes das eleições, já existiam 40 casos judicializados contra o voto por correio, tá? Esses 40 casos republicanos, 40 estados. Muitos desses casos já
passaram da instância estadual e já estão indo para a instância nacional, tá? Então, assim, o Trump não estava parado, não. Ele não estava parado, não. Ele falou, ele deu entrevista, ele falou sobre o caso, ele alertou nos debates, republicanos entraram na justiça, né, contra isso. Então, assim, falar que o Trump não fez nada e deixou acontecer, desculpa, cara, tem que se informar melhor, tá? Outra coisa, o Trump não vai entregar isso. Ele tem certeza, ele sabe da fraude, ele não vai entregar, tá? Ele não vai entregar enquanto ele não tiver todas as provas em cima da mesa e tudo mais. A prova disso é que ele trocou o secretário de segurança, o secretário de defesa, o Mark Esper, tá? O secretário de defesa, Mark Esper, há 5 meses atrás, quando começou a balbúrdia lá do Black Lives Matter em Portland, lá no Wisconsin e tal, o Trump queria usar a lei de insurgência ou indulgência. Essa lei já foi usada antes, tá? Na década de 60 aconteceu a mesma coisa, né? Uma menina negra foi impedida de estudar, numa universidade que era uma universidade para brancos, e isso gerou também a mesma coisa que gerou aí a morte do Floyd, né? Essa revolta aí dos movimentos negros e tal, e começou um quebra-quebra. Tem muitas imagens disso em preto e branco, né? Na época Martin Luther King estava vivo. O Dr. Martin Luther King estava vivo, foi contra o quebra-quebra. Mas tinha um outro líder lá na hora que eu me esqueço o nome dele, ele insuflou lá tudo, a pancadaria. Então o presidente na época era o John Kennedy, né, o JFK. Ele exigiu que o governador usasse a Guarda Nacional para conter os distúrbios. O governador se negou, né? O governador se negou a fazer isso, então ele mandou lá o secretário de defesa no governo do estado e disse, o secretário disse, a Guarda Nacional vai agir. O governador falou assim, não, eu não autorizo. O secretário de defesa disse, você não precisa autorizar, está aqui a ordem do presidente que ele está nacionalizando a Guarda Nacional do seu estado. Ou seja, o presidente tem esse poder, tá? Ele tem esse poder, mas ele precisa ali do apoio do secretário de defesa, aquela coisa toda. Então, assim, é como se fosse uma GLO, né? Só que na parte de segurança. Então, o Trump tentou fazer isso, tá? Em Michigan, se eu não me engano, mas o secretário de defesa foi contra. O secretário de defesa veio à mídia, veio à imprensa falar que ele era contra isso, que isso só era para medidas extremas, e isso não era o que estava acontecendo, não era o caso. Portland pegando fogo, né? Nego morrendo, né? Black Lives Matter matando, botando fogo, saqueando, mas não era caso extremo. Então o que o Trump fez? Demitiu esse cara agora. Por que agora? Tá faltando 2 meses para acabar o mandato do Trump. Você entendeu? Se ele tivesse a mínima intenção de entregar o cargo, ele não faria isso, ele deixava o circo pegar fogo. Entendeu? Mas ele não vai deixar o circo pegar fogo, porque ele vai se manter presidente. Então ele trocou esse secretário e colocou o Christopher Miller. Christopher Miller, ele é diferente. O Christopher Miller, ele é, além de ser de confiança do Trump, ele era chefe do departamento antiterrorista. Como chefe de departamento antiterrorista, os Estados Unidos não negocia com o terrorista, né? É política americana, não se negociar com o terrorista. O terrorista se trata como terrorista, né? Não como pessoas comuns, né? É aquela velha história, com terrorista não existe direitos humanos, né? Terrorista, toda tortura para terrorista é pouco, né? Então esse cara não vai brincar, esse cara vai meter a Guarda Nacional em cima. Por que o Trump, ou seja, esse movimento do Trump é uma clara indicação de que o bicho vai pegar fogo, tá? Quando eu disse que republicano, que conservador não aceita ser governado por comunista, e comunistas não aceitam
ser governados por conservadores, a prova está aí com o Bolsonaro, né? Não aceitam. Então, assim, só que os maiores estados, os estados mais populosos dos Estados Unidos são todos democratas, né? Ou seja, a maioria do povo brasileiro, do povo americano é democrata, né? Por questão de colegiado ali que o Trump ganha as eleições, né? Os estados periféricos ali dos dois litorais, né? Não todo ali, mas pelo menos do norte do litoral leste, que seria Nova York, Nova Jersey, aqueles estados pequenos ali, o Maine, aquele área ali é tudo democrata, tá? Chicago, que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos, também é democrata. A Califórnia é toda democrata, né? O oeste inteiro ali, o litoral leste dos Estados Unidos é todo democrata. Então, assim, vai haver um conflito muito grande. Esses governadores democratas, quando o Trump foi reeleito depois da recontagem, gente, deixa eu explicar uma coisa, o pessoal que já ganhou, tá? Desde o George Washington, o presidente ele só é declarado presidente, o vencedor das eleições, no dia 14 de dezembro, tá? Então a mídia está com essa falácia de que Trump pretende empurrar com a barriga as eleições até dezembro. Não, ele não vai empurrar nada. As eleições terminam realmente em dezembro, o resultado é dado somente em dezembro, tá bom? Então é mais uma falácia aí da mídia, tá? Mas o babaca que assiste Globo até hoje, não sei porquê, né? Pessoas vêm falar comigo: ô, você errou, hein? Trump perdeu, hein? Ô, o Trump vai ganhar, o Biden venceu, hein? Retardados, né? Pessoas que não têm a menor capacidade de pensar com a própria cabeça e ficam utilizando aí dessa mídia mentirosa para se informar, ou se informar não, né? Para se desinformar, tá? É isso que a mídia faz, ela desinforma, ela não informa ninguém. Essa luz está foda. Ela desinforma, ela não informa ninguém, tá bom? Então, podem esperar. O que vai acontecer se o Trump não vencer na recontagem, a fraude vencer, o americano que vota no Trump revoltado não vai aceitar, tá? Já tem gente insuflando violência entre esse povo, não vai aguentar, vai ter desobediência civil, vai dar merda. Os governadores dos estados republicanos, os governadores republicanos vão começar a boicotar a União, os senadores a mesma coisa, vai dar merda, tá? Se o Biden levar, se o Trump levar, os estados democratas não vão também aceitar. A pancadaria já está sendo feita agora e eles só vão aumentar o nível disso com dinheiro chinês e dinheiro iraniano, tá? Então, nessa questão, isso é ponto pacífico, tá bom? Então é só vocês aguardarem aí, verificar. Vai ter, a partir do dia 14 aí de dezembro, vocês vão ver. Eu já tinha avisado, né, que depois das eleições o pessoal ia começar a ver coisas que não estão acostumados a ver, né? Notícias mirabolantes. E eu já tinha, embora eu tinha feito a previsão que o Trump ia ganhar com 314 votos no colegiado, eu ainda acredito nesse número. Eu também eu havia previsto o cenário do Biden vencer com a fraude e o Trump vencer depois na recontagem, e isso gerar uma revolta na esquerda dizendo que o Trump venceu no tapetão. Entendeu? Porque a mídia não faz mais contagem, porque a mídia já deu Biden como eleito, porque que a mídia não mostra mais os estados, como é que a coisa está em cada estado, porque a narrativa é essa, é falar que o Biden já ganhou e que o Trump vai vencer no tapetão porque a Suprema Corte é cristã, né? Por isso aquele barulho todo quando ele indicou aquela mulher lá para a Suprema Corte, tá bom? É essa a minha visão da coisa. Espero que vocês concordem, ok? Se não concordar, deixa aí um comentário aí, dá um joinha para nós, deixa um comentário aí, explica por que você não concorda comigo, que nos comentários eu tento responder ou faço um vídeo para isso. Tá bom, pessoal? Um abração, fique com Deus. O último vídeo que eu fiz foi um vídeo à parte, né? Um vídeo que não vai acontecer mais, eu falando sobre assuntos internos, essas besteiras, essas lacração da esquerda.
mas isso dificilmente acontecerá de novo. Tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus e bom trabalho, boa semana a todos, até a próxima.